Caros alunos, mais um exemplo de solução de vigas, né? Usando aqui a análise de vigas isostáticas. É uma viga similar às anteriores, só que agora a estratégia para resolver que eu vou mostrar para vocês é um pouco diferente. A gente vai usar a estratégia que eu coloquei aqui como somando cargas e áreas, tá? É uma integração numérica, na realidade, que a gente vai fazer, só que manual. Como que funciona isso? Primeiro de tudo, vamos calcular as reações de apoio antes de eu explicar esse detalhe. Então, diagrama de corpo livre, onde eu removi o apoio em A e o apoio em C. Vou colocar as reações aqui. Fazer o equilíbrio estático usando essa convenção como positiva. Então, somando as forças horizontais, eu descubro que a reação horizontal em A dá zero. Somando os momentos em relação ao ponto A, o que nós temos? O 50, anti-horário então positivo, pela minha convenção. O momento desse 30 em relação ao ponto A, lembrando que o ponto A está aqui, vou fazer um x nele. Horário, no caso, 30 vezes o braço de alavanca, que é 3. O momento da resultante do 20 em relação ao ponto A. Horário também, então negativo, menos 20 vezes 4, que é resultante, e o braço de alavanca da resultante, que está bem no meio até o ponto, dá 5 metros, tá? Mais esse momento, que é só somar, né, gente? Mais o momento dessa concentrada de 20 aqui. Horário também, 20 vezes o braço de alavanca, que é 9. E por último, o momento da reação que eu quero calcular, mais RVC vezes 7 metros, que é o braço de alavanca. Então, estou fazendo meio rápido porque vocês já devem estar com prática nisso nessa altura, né? Então, isolando o RVC, vocês têm 85,71 kN. Somando agora as forças verticais, para achar o último, eu tenho o RVA, menos a força de 30, menos a resultante da distribuída de 20, que é menos 20 vezes 4, menos a força de 20 aplicada em D, mais a reação vertical em C, que deu 85,71. Isolando o RVA, nós encontramos 44,29 kN. Reações calculadas. Vou montar agora isso no meu diagrama de corpo livre, já com as reações indicadas com seus valores finais. E agora, antes da gente começar a fazer o diagrama, vou mostrar como que é a estratégia. Eu não vou achar as equações trecho por trecho, tá? Esse não é o objetivo aqui. Eu quero só o diagrama, que é uma representação gráfica do esforço cortante e do momento fletor. Eu não estou atrás das expressões que chegam nessas funções, embora a gente possa obtê-las também por esse método. Então, primeiro de tudo, o que eu vou mostrar aqui de equação, eu estou montando usando a convenção de sinais da esquerda. Dá para montar elas também usando a convenção da direita, mas para a gente aqui, assumam que eu estou considerando carga positiva para cima, que é o cortante, e momento positivo como sendo o horário. Como funciona? Se vocês lembrarem lá da aula teórica, tem uma relação derivada entre o momento, o cortante e a carga. Então, eu posso, integrando a carga, determinar o cortante, que é essa integral aqui, que é uma integral indefinida, por isso que tem o mais C1 aqui, gente, que é uma constante que a gente teria que definir em função das condições de contorno no trecho. Integrando o cortante, eu também chego no momento, que também é uma integral indefinida, por isso que tem uma C2 aqui, que é uma constante que a gente encontraria com as condições de contorno. O processo de integração ele pode ser associado ao processo de cálculo de áreas. Então, dá para reescrever essas equações se eu tiver uma barra de um trecho pequeno. Imagina que isso aqui é um trecho L, tá? Pode ser um pedacinho da nossa barra aqui. O ponto do início dela eu estou chamando de I e o ponto do finalzinho desse trecho que eu estou pegando eu estou chamando de J, tá? Tem um carregamento no meio, tem tudo. E o X é da esquerda para a direita, porque é a convenção que eu estou pegando aqui, tá? Convenção da esquerda, eu estou somando cargas e integrando áreas da esquerda para a direita. Tendo essa visão discretizada aqui da estrutura, eu posso reescrever essas expressões da seguinte forma. O cortante no ponto J, aqui, ele pode ser calculado como cortante no começo da barra, que é o ponto I, mais a soma das forças verticais nesse trecho, ou seja, nesse trecho vão ter várias cargas aqui, podem ser distribuídas, podem ser concentradas, e se eu somar todas essas cargas usando essa convenção de sinais aqui, eu chego no cortante no ponto J. Então, é uma forma de eu calcular o esforço no ponto, tá? Não a função. Eu sempre vou estar saindo de um ponto e indo para o outro.
Observem que parece que o sinal de menos sumiu, né, gente? Porque a constante 1 ela virou o cortante no ponto inicial e menos a integral aqui virou o somatório das forças, só que virou mais. Por que mais? Por causa da minha convenção de sinais. Para mim, força positiva é para cima, tá? Então, por isso que tem um mais aí nessa representação. Esse menos da integral, ele vem do fato da gente ter a carga apontando para baixo e considerar isso como positivo na dedução das equações lá atrás da viga, tá? Então, isso aqui eu já montei com cuidado. Se eu for somando as cargas, considerando a convenção aqui da esquerda, eu chego no cortante. E a mesma coisa pode ser feita para o momento fletor. O momento no ponto J pode ser calculado a partir do momento no ponto I. Reparem agora que isso daqui não é mais uma soma de cargas. Eu coloquei a integral de I a J de V de x dx. Isso aqui, gente, é a área do diagrama do esforço cortante. Na maioria dos casos, principalmente quando eu tenho no máximo carga uniforme na viga, o cortante ele é linear. Então, a área do diagrama vai ser a área de um retângulo, ou a área de um triângulo, ou a área de um trapézio, que são áreas que a gente sabe as funções e sabe calcular. Então, por isso que esse somando cargas e áreas, na verdade, é uma integração. A gente está integrando o esforço cortante para chegar no momento fletor. E dessa forma, a gente consegue fazer sequencialmente o cálculo, somando as cargas, chegar no cortante, somando as áreas do cortante, chegar no momento, desde que eu leve isso em conta e sem me perder com a convenção de sinais. Então, vamos ver como é que isso aqui ficaria aplicado. Mais um cuidado, tá? Reparem que descontinuidades de força e momento, elas acabam não aparecendo nessas expressões. Então, a gente tem que lembrar que o esforço é diferente à esquerda e à direita. E no processo de soma, a gente vai somar esses valores concentrados também, tá? Então, vamos limpar aqui a imagem. E eu já estou desenhando aqui a barra para mim colocar o diagrama do esforço cortante. Então, primeiro de tudo, quanto que é o cortante no ponto A? Aqui, ó. Gente, o cortante no ponto A é a própria carga concentrada aplicada nele. Como eu estou indo da esquerda para a direita, olha pela convenção aqui da esquerda. Como é uma carga para cima, cortante positivo é para cima, ele dá mais 44,29. Tá aí. Coloquei aqui a expressão do slide anterior para a gente não esquecer, tá? Então, o cortante em A não é uma dúvida, é o valor da carga concentrada aqui, tirado o sinal pela convenção de sinais, tá? Muito cuidado com isso. Agora que eu tenho o cortante em A, reparem que de A até B o carregamento não muda. Se não muda, o que quer dizer? Que Q de x aqui é zero de fora a fora. Se Q de x é zero, o V de x é uma função constante. Então a gente sabe que o valor aqui do primeiro ponto, só desenhar uma função constante, eu já tenho o trecho completo. Ah, professor, eu não lembro disso, então vamos aplicar nossa expressãozinha aqui para ir de A para B. Ó. Lembrando que B, gente, o cortante é diferente à direita e à esquerda, porque o 30 aplicado é uma descontinuidade. Então, eu vou calcular o cortante em B antes de chegar no 30. O cortante em B à esquerda da carga de 30. O que eu vou fazer? O ponto inicial, VA, e vou somar as forças verticais de A até B. O VA eu já tenho, vale mais 44,29 e não tem força vertical de A até B. Olha aqui, ó, não tem nenhuma. Eu estou indo até a esquerda de B. A esquerda de B não tem a força de 30. Então, 44,29 mais 0, mantenho 44,29 no VB. Como o trecho é constante, eu já vou desenhar o meu diagrama. Não preciso da função para representar isso. Constante de 44,29. Vamos seguir. Eu estou à esquerda de B. Eu sei que se tem uma carga concentrada, o valor à esquerda e à direita não é igual. Então, para mim ir da esquerda de B para a direita de B, eu tenho que continuar somando as forças verticais no trecho. Igual está aqui. Então, o cortante em B do lado direito vai ser o B da esquerda mais a carga que aparece quando eu vou da esquerda para a direita. O que aparece da esquerda para a direita? Só a força de 30. Lembrando que a minha convenção da esquerda é para cima positivo, portanto, 44,29, que é o que eu tinha antes, menos a carga de 30 que é para baixo. Essa soma dá 14,29. Esse é o valor do cortante do lado direito. E agora que eu tenho o valor do lado direito de B, eu posso ir de B até a esquerda de C.
porque tem uma carga concentrada de 85,71. Vamos fazer isso. Vou até o lado esquerdo do ponto C. Vai ser o que eu tenho anterior, que é o B, da direita, mais o somatório das cargas do trecho de B a C. O que eu tenho de B a C? Eu só tenho essa carga distribuída de 20, gente. Somar uma carga distribuída é somar a resultante dela, que é 20 vezes 4. Então, ó, o cortante em B, à direita, menos o que eu tenho de carga no trecho, que é 20 vezes 4. E eu chego no valor de menos 65,71. O valor à esquerda de C. Como eu tenho o valor de um lado e o valor do outro, gente, se a carga aqui, Q de x, é um valor constante, eu sei que V de x é uma função linear. Eu tenho dois pontos, o de um lado e um do outro. Então, marco os dois pontos no gráfico e faço uma reta para representar o diagrama linear. Tal como eu estou mostrando aqui. Ó, de mais 14,29 para menos 65,71. De novo, agora no ponto C, eu tenho o valor à esquerda. Eu preciso do valor à direita para seguir para o trecho CD. Então, eu vou somar o que eu tenho à esquerda com a carga que aparece quando eu passo da esquerda para a direita, que é o 85,71. Somando porque a minha convenção de sinais diz que para cima é positivo. Então, o menos 65,71 que eu tenho do lado esquerdo, mais o 85,71, que é a força concentrada no trecho, me dá 20. Já dá para terminar o diagrama, porque aqui o Q de x, gente, é zero de C a D. Eu já sei que o diagrama de cortante vai ser uma função constante. Mas na dúvida, quem quiser fazer a soma, ó, eu vou até o ponto esquerdo de D. Por que esquerdo, gente? Se tem uma carga concentrada, eu sempre estou falando da direita e da esquerda. Então aqui eu vou parar antes de chegar no 20. Por isso que não tem carga. Ó. 20 mais 0 dá 20 ainda. Como é que eu passo para a direita de D? É só você somar o 20 que está ali e ele volta para 0, que é o fechamento do cortante. Então, deixa eu só indicar aqui o valor da nossa carga distribuída e o diagrama de cortante está pronto. Totalmente pronto? Não. O ponto que ele passa por 0, o momento fletor vai ter um ponto de máximo, então eu preciso localizar essa coordenada. Para facilitar essa localização, gente, eu não tenho a função para igualar a 0, mas eu sei que é uma reta, então dá para fazer por semelhança de triângulos, ou para quem entender o que é a derivada, fica até mais fácil. Por quê? Ó, vou desenhar esse triângulo aqui da esquerda aqui. O ângulo alfa aqui, gente, tem um cateto oposto e um cateto adjacente. A tangente do ângulo é cateto oposto sobre cateto adjacente. Isso vocês sabem da trigonometria. O que é a tangente do ângulo, gente? Para cada metro que você avança aqui na horizontal, o cortante cai de quanto? Cai de Q. Por isso que a carga é quilonewton por metro. Essa carga é o valor da tangente do ângulo, diretamente. A tangente é o valor da carga Q. Então, se eu tenho o valor da tangente desse ângulo, olha o triângulo aqui, gente. Para calcular o cateto adjacente, que é a distância que eu quero, é só fazer o cateto oposto pela tangente ou o cateto oposto pela carga. No nosso caso aqui, essa distância vai ser o quê? 14,29 dividido pela carga de 20, que dá 0,7145 metros. Aqui do outro lado eu poderia fazer também, gente. O alfa também está aqui, ó. Eu posso fazer o cateto oposto de 65,71 dividido pela carga de 20 e eu vou chegar perto desse número aqui. Por que perto? Porque eu calculei ele como 4 metros menos o 0,71 para chegar nele. Então fica aqui como uma estratégia usando trigonometria. Mas quem quiser, gente, vocês têm dois triângulos semelhantes, também dá para fazer por semelhança de triângulo. Por que eu preciso da localização? Porque eu vou calcular o momento nesse ponto na próxima etapa. Então deixa eu limpar agora um pouco das informações. Opa! Estou chamando esse pontinho que a gente calculou a coordenada de E, né? Eu já tinha ido até o ponto D, agora eu acrescentei o E. E eu vou agora fazer o momento fletor indo de um ponto para o outro. Então, primeiro de tudo, quanto que vale o momento no ponto A? De novo, ó, no ponto A, a gente tem um momento aplicado de 50, que pela convenção da esquerda é negativo, ele traciona em cima. Então, o momento em A não é segredo, ele já vale menos 50. Para sair de A e chegar em B, e reparem que eu não preciso dizer B à direita ou à esquerda, por quê? Porque não tem momento aplicado em B, então a direita e a esquerda é igual. Eu vou pegar o MA mais
a integral de A a B de V de x dx. Isso aqui é a área do cortante. Que cortante? A integral de A a B, gente, é a área desse retângulo que eu estou pintando aqui. Ó. A área de um retângulo é base vezes altura. Então, o MA é menos 50 e a área do retângulo, gente, a área em cima é positivo, tá? Base vezes altura, 44,29 vezes 3 metros. E isso dá o momento que eu tenho no ponto B, mais 82,87. Com o momento em 2 pontos, o que eu sei, gente? Se a carga aqui é zero, o cortante é constante e o momento é linear. Com 2 pontos eu defino uma reta e eu tenho o momento no ponto A e o momento no ponto B. Desenhe os dois e faz a reta. Pronto. Um é negativo, está desenhado em cima, e o outro é positivo, está desenhado embaixo. Primeiro trecho, tem o diagrama montado. Vamos seguir adiante. Eu estou no ponto A, no ponto B. Ó. Tem um momento em B. O próximo ponto que eu quero é o ponto E, que é o máximo, gente. Aqui vai ter um momento máximo. Então, eu vou calcular o momento em E, que vai ser o momento em B, mais a área do cortante até chegar lá de B até E. Qual é a área do cortante? A área desse triângulo minúsculo que eu estou pintando de vermelho. A área de um triângulo é base vezes altura sobre 2. Então, o momento em B, mais 82,87, mais a área do triângulo, que é a base vezes a altura, 14,29 vezes 0,7145 dividido por 2. Façam essa conta e vocês chegam no momento máximo de 87,96. Com os dois pontos marcados, gente, a gente vai desenhar uma parábola entre eles. Lembra? Aqui, nesse trecho, Q de x é constante, o cortante é linear, o momento vai ser uma parábola de segundo grau, tá? Então, por favor, cuidado aí. Tá aí. Não estou colocando nenhum ponto aqui no meio, por quê? Porque daqui até aqui, gente, é um trecho só, uma função só. Então, esse ponto de máximo já conta como terceiro ponto na minha parábola desse trecho de 4 metros. Agora vamos de E para C. Agora em C tem que tomar cuidado, tá? C tem um momento aplicado de 20 kN. Se tem momento aplicado, tem descontinuidade no diagrama de momentos. Então, o valor à esquerda e à direita é diferente. Então, eu vou de B até o ponto à esquerda de C. Então, vou pegar o momento que eu tenho em E e vou somar o cortante até chegar à esquerda de C. Qual cortante? Essa área desse triângulo aqui, ó. Cujo eu tenho a base e a altura. Então, o ME, a gente já sabe o valor. A área do triângulo, gente, está negativo. Por quê? Porque o cortante está embaixo da barra. O cortante embaixo é negativo. Então, menos 65,71 vezes a base, que é 3,2855, dividido por 2. Isso dá aproximadamente 20,00 kN, tá? Negativo. Pode ter uma diferença de precisão, 19,99, 20,02, alguma coisa assim, dependendo de quantos decimais vocês estão arrastando, tá? Então, eu tenho um momento em E e eu tenho um momento à esquerda de C. Novamente, eu tenho 2 pontos. Eu vou continuar a minha parábola do trecho até chegar no valor de menos 20. Tá aí. Então, esse trecho que eu estou representando aqui, gente, é uma parábola só. Eu só parei num ponto para fazer o máximo. E eu tenho 3 pontos dessa parábola. Aqui, aqui e aqui. Então, com 3 pontos, eu tenho uma parábola definida. Por quê? Porque a função é do tipo ax² mais bx mais c. Essa é a função da parábola. Com 3 pontos, eu consigo interpolar os valores de a, b e c para ter a função exata, se eu precisar. Tá, eu parei à esquerda de C. Como é que eu passo para a direita de C? Lembra que a gente está indo da esquerda para a direita. Então, a convenção para somar o momento é a convenção da esquerda. Ou seja, se o momento for horário, é mais 20. Se o momento for anti-horário, é menos 20. Nosso momento é anti-horário. Então, para ir da esquerda para a direita, basta somar o momento que aparece quando eu vou da esquerda para a direita. No nosso caso, menos 20. E essa conta dá menos 40. Então, vou colocar lá ó, que tem uma descontinuidade saindo de menos 20 para menos 40. Lembra? O 20 aqui é o valor da descontinuidade que apareceu aqui. E por último, agora, tenho que chegar no ponto D, gente. Se vocês olharem o ponto D, não tem momento aplicado. Então, o momento fletor aqui é zero. Bastaria fechar o diagrama. Mas quem está na dúvida, vamos somar. Ó. Pega o momento à direita de C, soma o cortante até chegar no ponto, que no caso é essa área desse retângulo aqui. Ó. Base vezes altura, né?
e essa conta dá zero, ou tem que dar aproximadamente zero, dependendo do erro que vocês estão arrastando. Como não tem carga de CAD, o cortante é constante e o momento é linear, então tem que representar uma reta aqui. Então conecta os dois pontos com uma reta. E o nosso diagrama de momento fletor também está pronto. Só faltam dois detalhes. Eu já tenho o máximo, mas eu não tenho o ponto onde o momento é zero aqui e aqui. Professor, eu não tenho a equação nesse método. Não tem problema, a gente chega nesse resultado do mesmo jeito. Deixa eu limpar um pouco as informações aqui, ó. Vamos colocar essas cotas que estão faltando. Por enquanto eu só tenho essa, né, que eu copiei daqui de cima. Então eu vou cotar aqui e vou cotar aqui, ó. Por isso que eu quebrei as cotas lá em cima. No primeiro trecho a função é linear, gente, então isso aqui é fácil. Qual que é a inclinação desse beta aqui, ó? Posso desenhar um triângulo aqui, no caso eu desenhei o da esquerda, ó, aqui, ó. Gente, a inclinação é a taxa de variação do momento. A taxa de variação do momento é a derivada do momento, que é exatamente igual ao cortante. Então, qual que é a inclinação? Qual que é a tangente de B? É o cortante no trecho de 42 e 29. É a mesma situação que eu mostrei na carga distribuída para a gente achar o ponto E. Então, se eu tenho a tangente e tenho o cateto oposto, o cateto adjacente é o cateto oposto dividido pela tangente. E a tangente é o valor do cortante. Então, o cateto oposto vale 50, nesse triângulo aqui, ó. E a tangente vale o valor do cortante, que é 44,29. Essa conta dá 1,129 metros, que é essa cota aqui. Como eu sei que essa mais essa dá 3 metros, a gente calcula que falta. E assim eu chego nessas duas cotas que eu estou indicando ali. 1,129 está aqui. Ah, professor, não consigo. Faça semelhança de triângulos ou outro método qualquer. O importante é chegar no resultado. E o último trecho, ó, deixa eu limpar de novo aqui. Agora tem que achar essa posição aqui, ó. Aqui, o que eu tenho que fazer? Eu preciso dessa função. Não tem como evitar, gente. Eu preciso da função desse trecho que eu estou pintando aqui. Só que não necessariamente dela inteira. Então, o que eu quero que vocês lembrem? Lá do cálculo, uma parábola de segundo grau, ela tem uma propriedade bem legal. Ela tem essa função, onde ela tem um vértice, e ela é simétrica em relação ao vértice. Então, se eu tenho um eixo aqui, ó, e eu medir com ela no vértice, o x' e o x duas linhas, eles são iguais, só que espaçados aqui, ó, do eixo da simetria aqui no meio. Para que eu estou mostrando isso para vocês? Porque a gente vai pegar um pedaço para equilibrar. Que pedaço? Um pedaço que passa pelo vértice da parábola, que eu sei onde é que está. O vértice da parábola, gente, é o ponto E. Então, eu vou pegar do ponto E, que está aqui, ó, vou pintar em vermelho, até onde? Até onde eu quero achar aqui, onde o momento é zero, até aqui, ó. Esse é o trecho que eu vou pegar. Eu vou pegar esse trecho, vou separar da estrutura, de E a F, no caso, eu estou chamando esse pontinho aqui de F, e vou anotar os esforços de extremidade. Lembra, gente? Eu cortei a esquerda e a direita, tirei dois pedaços da estrutura. Eu tenho que trazer as forças de extremidade. O que está do lado esquerdo, gente, é o momento máximo. Está aqui, ó, tracionando embaixo. E o que está do lado direito? O que está do lado direito, gente, é zero, porque eu quero achar aonde o momento é zero. O cortante do lado esquerdo vale quanto, gente? Onde o momento é máximo, o cortante vale zero. Está aqui. E o do lado direito? Não sei, eu estou chamando de VF. Qual que é o tamanho desse elemento? É justamente o que eu quero encontrar, esse tamanho x. Então, com esse pedaço da estrutura, ele tem que cumprir o equilíbrio estático. Ele tem uma carga distribuída de 20, e eu estou deixando em função de m máximo, q e x, para chegar numa equação que eu posso reaproveitar em outras situações. Então, ó, eu vou somar os momentos com relação ao ponto F. Por que F? Porque eu não quero que esse cortante, que eu não sei o valor, entre na equação. Vou usar o anti-horário como positivo. Então, eu tenho menos o meu momento máximo, que está aqui como horário, e o momento da carga distribuída de 20, que é Q vezes X, que é a resultante, vezes a distância da resultante dela até o ponto F, que é x sobre 2. Q vezes x sobre 2 dá
mais qx² sobre 2. E isso tem que dar zero, não tem mais nada que causa momento ali. Trabalhe um pouco a equação, ou seja, passa o momento máximo para o outro lado, passo o 2 multiplicando e o q dividindo, tira a raiz, então eu tenho que a coordenada x é mais ou menos a raiz de 2 vezes o momento máximo dividido por q. Então, o que isso daqui está me dando? Ou seja, medindo a partir do vértice da parábola, o mais x está me dando a raiz do lado de cá e o menos x está me dando a raiz do lado de cá. Eles são iguais, já que a parábola é simétrica. E assim eu não caio numa função de segundo grau para resolver com Bhaskara. Isso é quase que uma equação que dá para memorizar, desde que você lembre que o x está sendo medido a partir do ponto de máximo. Então, substituindo aqui o nosso momento máximo e a nossa carga, eu tenho que o x vale mais ou menos 2,966 metros. Então, a partir de E, gente, eu consigo marcar a cota que está faltando aqui, ó, que é o mais esse valor. O menos esse valor está fora do nosso intervalo, ele não vai entrar aqui na equação. Então, está ali a nossa cota. Eu sei que o total é 4 metros, né, gente? Então, o que falta para 4 metros é 0,32. E todas as informações estão colocadas no nosso gráfico. Então, o diagrama está completo. E reparem que ele foi obtido aqui sem as funções. Eu fui calculando o momento e o cortante em algumas seções-chave e fui conectando sabendo a função que tem ali dentro de cada trecho. Então, é quase que uma transição daquele método das seções para a gente começar a fazer dessa forma. E, à medida que vocês pegarem em prática, gente, vocês vão conseguir fazer o momento sem passar pelo cortante, tá? Isso é questão de prática. Então, espero que esse vídeo possa ter ajudado vocês e até a próxima.